Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos ao programa 727. Dias passado entrevistamos candidatos ao Conselho Regional de Cultura do Distrito Federal. Hoje vou conversar com minha amiga Rita, que está saindo do Conselho, acabando seu mandato. Rita Sim. Andrade, bem-vindo, como que você está? Muito obrigada. Estou bem, estamos aí, né? Estamos saindo de uma gestão do conselho e com uma sensação de dever cumprido, mas também fica aquela saudadezinha, né? É muito intensa, uma relação muito intensa. Estamos saindo e fechando, finalizando a gestão, mas saindo fortalecida. Essa é a sensação que eu tenho. Bota intensidade nisso, né, Rita? Para vocês, o mandato de vocês, um dia vão contar para seus netos que vocês tiveram que enfrentar os demônios lá na toca deles, né? Sim, sim. Aconteceu de tudo no Tudo, mandato tudo. de vocês. E não foram tempos fáceis, foram bem complicados, com dor, com perdas. E você estava aí, em primeira linha, o Conselho Regional. Os primeiros em receber as péssimas notícias que todo dia tinha. E os que eram encarregados de juntar os cacos quando os charros quebravam, né? Imagino que para você está com saudade, mas deve estar um pouco aliviada, tá? Porque foi um casamento, né? O conselho é um casamento, não permite desenvolver projetos pessoais, é só o conselho absorvendo tudo. É saudade, nostalgia, como que está o alívio? Raul, olha, você tem toda a razão. Foram momentos muito intensos. A gente foi conselheiro de cultura dentro do governo Bolsonaro, dentro do governo Ibanez, e iniciamos a gestão com o secretário de Cultura, Adão Cândido, né, que tinha visivelmente uma proposta de desmonte do setor cultural. Já chegou metendo o pé na porta, querendo pegar 25 milhões do setor, e junto com isso ainda teve uma pandemia, que a gente teve que fazer uma luta muito, muito forte, e uma luta ligada à sobrevivência das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, não foi fácil, não foi nada fácil. Estar no Conselho de Cultura do Distrito Federal nesses tempos foi sinônimo de muita resistência, de muita luta, né? E uma luta, acima de tudo, humanitária, né? Muitas vezes a luta foi humanitária, ela não foi apenas uma luta política, ela não foi apenas uma luta pelos direitos, ela não foi apenas uma luta para que a gente pudesse fazer nossa arte, né? Para que a gente pudesse estar fortalecendo a cultura aqui no Distrito Federal. Foi uma luta por sobrevivência, foi uma luta por colocar arroz e feijão na mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, foi uma luta para a gente manter espaços abertos, foi uma luta para a gente manter a cultura pulsando. E o que a gente viu, né? O que a gente viu foi uma entrega, uma devolução maravilhosa do setor cultural, uma participação ativa, um crescimento político do setor incrível, porque ele percebeu, né, qual é a força que a gente tem. No momento da pandemia, correram todos para as redes, para as lives, entregando gratuitamente sua arte, entregando gratuitamente a cultura. E, e o CCDF estava, né, junto com todos esses obstáculos, com todas essas demandas, com todos esses desafios, né? Estava junto, estava potente. E, e fizemos esse trabalho, né? Um trabalho árduo, um trabalho que muitas vezes até nos adoeceu, né? Mas ficamos firmes e fortes. Muitas vezes a gente teve que cobrir uns aos outros, porque o volume de demandas era gigantesco, mas a gente resistiu, resistiu e sai
dessa gestão maior, né? Sai mais fortalecido. E com o setor também, acredito eu, mais fortalecido. Seguramente o Conselho acabou sendo uma das poucas trincheiras de resistência. Sim. Mas para a nova gestão, não é fácil, né? Porque as cadeias produtivas, nossa, estão desarticuladas, falidas, e estamos numa mudança paradigmática, ou seja, agora o escritor já não vai mais na imprenta imprimir um livro, ele coloca um e-book no Amazon. O músico já não vai mais a gravar nem CD, nem DVD, nem long play. Agora vai para a nuvem, para Spotify e por aí. Ou seja, e vocês tiveram que se adequar seguramente, né? Como foi essa mudança civilizatória de costumes, de hábitos? Olha, Raul, eu disse isso ontem, na última reunião do CCDF ordinária, que eu e os conselheiros da sociedade civil participamos como conselheiros. Ontem foi a última reunião, terça-feira. Eu disse exatamente isso. O maior desafio dessa nova gestão é a retomada da economia da cultura, né? É a retomada dessa economia. E porque, para além da desarticulação do setor cultural, nós tivemos também um êxodo muito grande, principalmente da galera da graxa, do backstage, né? Que, ao mesmo tempo que eles se organizaram, eles se compreenderam, né? Como, como um segmento mesmo, eles se entenderam dessa forma, nós nos entendemos dessa forma, que eu sou muito do backstage. Nós tivemos um êxodo muito grande de profissionais do setor cultural migrando para a construção civil, migrando para o setor de alimentos, migrando para o comércio, migrando para outros setores que estavam conseguindo sobreviver. Muitos viraram motoboy, muitos foram para o Uber, né? Enfim, muitas pessoas buscando meios de sobrevivência. Então, isso foi muito forte no setor cultural. Mas, por outro lado, Raul, tem essa desarticulação, mas eu acho que a cultura ela tem uma facilidade em se reorganizar, em se reinventar, talvez porque a gente trabalha exatamente com a nossa matéria-prima. Uma das nossas matérias-primas é a criatividade. E um outro fator muito importante também, que é uma característica do setor cultural, são as dificuldades, né? A gente lida com muitas dificuldades. E quando chega a Se fosse pandemia, fácil, não seria arte, né? e quando chega a pandemia, e quando chega também esse desgoverno, que aí está, né, com a proposta de desmonte, a gente já vinha de uma luta muito pesada também, sabe? Então, eu acredito e eu aposto nessa capacidade de se reinventar, nessa capacidade de transformar dificuldade em arte, em cultura. Claro que isso tudo tem que vir com um grande suporte de investimentos, um grande suporte do recurso público, de subsídios, né? O FAC tem que estar preparado também para essa retomada, para impulsionar essa retomada, e os outros mecanismos também ligados à economia da cultura, e eu não quero chamar só de economia criativa, que eu acho que a economia da cultura ela é maior que a economia criativa, né? E também eu acho que a gente tem que estar atento. E ontem, voltando aqui a minha fala um pouquinho, eu fiz exatamente essa fala. O maior desafio desse conselho que está chegando aí agora é esse ano de eleições, né? Que isso modifica um pouco o jogo, e a retomada da economia da cultura, né? Como fazer isso de uma forma que a luta que a gente vem fazendo voltada para descentralizar o recurso, voltada para descentralizar a informação, voltada para descentralizar a formação também desse setor, permaneça, seja mantida.
e que seja impulsionada. Então, são esses desafios, os maiores desafios. Eu acho que o nosso maior desafio foi a resistência, sabe? Foi resistir, foi lutar, foi nos mantermos vivas e vivos nas trincheiras, mas agora eu acho que a trincheira é outra. É uma retomada do setor e com uma consciência maior, né? Porque os debates das pautas estruturais, elas estão aí, né? O debate de gênero, da necessidade da gente ter políticas de equiparação e de reparação social, o debate de raça, também muito ligado às políticas afirmativas, né? O debate da descentralização de recurso. Então, todos esses debates eles estão aí. E a arte é vanguarda nisso. Então, esse também é um grande desafio. Retomar a economia, mas diferente. A gente não pode voltar, a gente não pode retroceder. A gente tem que seguir avançando. Tu fala muito em descentralizar recursos e tal. E eu tenho visto a luta que tem sido para levar os recursos do FAC na periferia, lá na ponta, não, com os menos favorecidos e tal. E você que teve de adentro pode fazer um diagnóstico melhor, talvez, mas eu entendo que é muito difícil descentralizar recursos quando o cara da periferia ele não vota no seu administrador. O brasiliense tem seu voto casado, eu marco muito isso para vocês, que é para vocês não perder isso de vista. Enquanto o cidadão não votar, o político não vai lhe respeitar. E vocês passaram por isso. Os administradores não querem saber dos gerentes de cultura, não estão nem aí para a lista tríplice, se ao final eles não devem nada à comunidade, ao eleitor. Então, a parte, essa falência que tem Brasília de ser regida por uma lei da época que as cidades do litoral eram bombardeadas, por isso trouxeram a capital aqui para o meio do país, mas já não se sustenta mais isso. O brasiliense tem que votar por seus gestores para não passar por isso que estamos passando. Você acha possível isso ou crê que o brasiliense está condenado a continuar com seu voto de cabresto e a seguir esse sistema perverso, digamos assim? Olha, Raul, eu acho que é o seguinte: acho que a gente tem algumas urgências. E uma das urgências é a retomada da estruturação do setor cultural. Eu acho que essa é uma urgência. E quando a gente tem urgências, eu acho que a gente tem que se agarrar um pouco nas ferramentas e nas armas que a gente tem. Eu não vejo que a luta pela eleição, pela votação, né, e eleição dos administradores seja uma luta de urgência. Não acho isso, não. Eu acho que nós temos uma lei, a Lei Orgânica da Cultura, nós temos uma lei que ainda precisa ser muito discutida, precisa ser regulamentada em vários pontos. Eu acho que as gerências de cultura precisam ser debatidas no lugar de como a gente, de fato, compreende a lista tríplice, como que a gente pode usar isso politicamente a favor do setor cultural. Eu penso também que nós temos que continuar trabalhando fortemente para a descentralização do recurso público e também não só do recurso público, mas da LIC. A LIC ficou muito esquecida nessa gestão. Eu acho que a LIC tem que ser impulsionada, a gente tem que estar trabalhando isso. Quando você criminaliza e demoniza a Rouanet, como ela vem sendo demonizada, você também reverbera isso dentro da LIC, né? E a gente lembra que a LIC é a Lei de Incentivo à Cultura, que trabalha com incentivo fiscal.
o empresário, em vez de pagar o fisco, em vez de pagar o leão, investe numa produção cultural. Então, quando você demoniza, quando você criminaliza, ou então quando você usa de uma forma absurda e vergonhosa, como esse atual Tipo, secretário de tipo Cultura está armas, propondo, usar o dinheiro que da é cultura para um cultura projeto bélica. que vai usar armas de fogo, entendeu? Então, você também está prejudicando a lei de incentivo cultural aqui. A lei não, né? É uma lei, mas ela está dentro da LOC hoje. Então, eu acho que a gente tem que pegar mais, sabe, essas políticas públicas de incentivo à cultura e tratar elas com um pouco mais de empenho no sentido de fortalecer de fato a cultura, de descentralizar e não pulverizar. Isso é muito sério, porque essa secretaria que está aí, e eu fui bem combativa a ela trabalhou para. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque está caindo. Ela trabalhou, e ela mesma utilizou muitas vezes essa expressão: estamos pulverizando recursos. E o que é pulverizar, né? Você pega um pulverizador, o que você vê? Você vê que caem pequenas gotículas espalhadas, sem controle. E não é isso que a gente propõe. O que a gente propõe é descentralizar, levando recursos de uma forma estruturada, organizada para a base, para que você possa ter nessa base núcleos de produção, para que você possa desenvolver nessa base as casas de cultura, os polos de cultura, os fazedores de arte e cultura nesses territórios, de uma forma organizada. Isso é descentralizar e não pulverizar, jogar recurso e dar pequenos recursos, comprometendo, inclusive, o produto, comprometendo, Claro. inclusive, a produção cultural, o conteúdo. Você entendeu? Então, é muito sério essa proposta dessa secretaria. Eu sempre combati isso e sempre fui muito agredida, inclusive, né? Porque teve embates muito violentos ali dentro do Conselho, porque eu sou Rita, totalmente contra isso. Nós temos uma característica aqui no Distrito Federal, Raul, com essa configuração que nós temos aqui de sermos um retangulinho, né? Como diz um dos músicos da orquestra Manfreboy, ele diz: a gente não mora num quadradinho, o quadrado é uma coisa fechada, a gente mora num retangulinho, e ele vaza por todos os lados esse retangulinho, e chega gente também de todas as localidades do Brasil e do mundo dentro desse retangulinho. E isso proporciona uma cultura extremamente rica, diversa e plural, sabe? E a gente não pode pulverizar recurso público assim. Eu acho até irresponsável quando se fala isso, estamos pulverizando o recurso público. Não é pulverizar, é descentralizar. E você só faz essa descentralização também desburocratizando esses editais, sabe? Os editais você tem que fazer curso para se inscrever no edital do FAC, você tem que fazer curso. Olha a loucura, sabe? É uma é o loucura que eu isso, digo. sabe? Você tem que desburocratizar esses editais e você tem que democratizar a informação. Porque muitas pessoas do Distrito Federal, muitos artistas, muitos fazedores de cultura, e a gente lembra que quem faz cultura não é só artista, né? Muitos fazedores de cultura, mantenedores da cultura nos seus territórios, sequer sabem que existe um fundo de apoio à cultura que eles fazem. E muito menos eles não têm noção de como eles acessam esse recurso. Então, isso tem que ser democratizado, verdadeiramente democratizado, sabe? E a gente Rita, tem que fazer essa luta. Eu estou saindo do Conselho de Cultura, mas eu sou uma ativista, eu sou uma ativista nata. Eu só volto para a minha base, eu continuo com essa luta, sabe? A gente tem que ter. E interessante, Raul, que a gente falou aqui que o setor ele se desmobilizou, né, com a Lei Aldir Blanc, mas, por outro lado,
com a pandemia, desculpa, ele se desmobilizou com a pandemia, né, passou dificuldades extremas, e ainda está passando por dificuldades extremas, né? Mas, por outro lado, ele se articulou também. A Lei Aldir Blanc fez com que a gente se encontrasse, que a gente se conhecesse e que a gente se reencontrasse e se reconhecesse. Teve também isso, né? A Aldir Blanc, ela fortaleceu assim. Eu mesma participei de lives, que era tudo online naquele momento, com 900 pessoas, artistas, produtores, pessoas do backstage, que eu considero todos artistas, que eu acho que ser artista não é simplesmente assinar um quadro, ou você está na linha de frente, ou você está em cima de um palco. Eu acho que o iluminador também é artista, eu acho que a camareira também é artista, eu acho que a produtora também é artista, eu acho que fazer arte, ninguém faz arte sozinha, né? A gente sabe disso, nós que somos artistas, nós sabemos disso. Então, a Lei Aldir Blanc proporcionou isso, sabe? Esses grandes encontros e fortaleceu também. Então, eu penso que isso modifica um pouco também essa característica do descentralizar. As pessoas falaram assim: oi, peraí, tem um recurso ali. E estão dizendo que eu também tenho direito a ele. Como é que eu acesso a ele? Sabe? Escuta, Então, Rita, a gente tem que fazer essa luta, temos nessa, que descentralizar, democratizar, sabe? E nessa levar luta, informação para essas Rita, pessoas. nessa luta, Rita, eu tenho visto que os artistas têm ficado muito na intempérie, muito desprotegidos. E uma das ferramentas que eu senti falta foram os colegiados setoriais que, em algum momento, vislumbraram que poderia trazer para os artistas outro tipo de conhecimento, de organização, de militância pelos recursos e pelas políticas públicas. Como passa governo e entra governo e ele, o que chega, muda, modifica tudo o que o anterior fez, na história ficaram para trás os colegiados Ficaram, setoriais. ficaram. Agora, os conselhos regional precisariam muito dessa ferramenta, porque é muito difícil reunir lá no conselho todas as vozes. Mas os colegiados, ele conseguia sentar em torno da mesma ideia, da mesma mesa, músico com músico, escritor com escritor, gente do teatro com gente do teatro, então falava a mesma linguagem, tinha os mesmos objetivos, ainda que nem sempre fossem irmãos siameses, mas colocava o artista mais ou menos em uma posição, porque ele fazia ouvir a voz do seu coletivo. Agora é cada um por si. Agora, não tem força e com as cadeias produtivas quebradas e falidas, é muito difícil se a gente não reconstrói esses colegiados setoriais que a gente perdeu. Eu não sei se é a mesma estrutura, se vai ser igual, mas Querido, acredito que desde a administração deve-se incentivar esse trabalho, esse tecido que precisamos. eu estou querendo, eu estou lidando com a vida nesse momento. E nesses momentos, que eu falo nesse momento, é esse conjunto, né? Esse momento histórico que a gente está vivendo, que vem ali desde 2013, né? Que ele vem se construindo essa situação que gerou, que esbarrou, né, numa pandemia que gerou um impacto, uma reverberação gigantesca na vida de todas as pessoas. Só um pouquinho. Então, eu tenho lidado com esse momento utilizando aí um verbo criado pelo Paulo Freire, que é o verbo esperançar, né? Eu acho que a gente não pode ficar no lugar ali do lamaçal, sabe? Ali puxando bolas de ferro, sabe? E nutrindo a dificuldade, e nutrindo... Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos dificuldades reais, nós temos desafios reais, nós temos
desafios como a fome, como a miséria, como o desemprego, como a doença, como a fragilidade na educação, um ataque violento à educação, à cultura. Nós temos uma crise humanitária, nós temos uma crise política, nós temos uma crise institucionalizada em todos os cantos, né? A gente está num momento muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que esperançar, né? Tem que esperançar para a gente conseguir sair dessa situação. Uma outra coisa que eu penso também que é muito importante, e eu tenho dito isso, inclusive, quando a gente foi compor os conselhos regionais de cultura, e eu fui a conselheira ponto focal da Macro 3, que envolve Riacho Fundo 2, Gama, Santa Maria e o Recanto das Emas. Eu disse também, eu acho que isso é muito importante, Raul, que a gente chega nesses conselhos, seja nos conselhos regionais, seja no conselho distrital, né, que era o que eu estava, ou seja, no Conselho Nacional, que é o que eu ainda estou, eu sou conselheira nacional de cultura, na cadeira do Centro-Oeste, a gente chega nesses conselhos assim, querendo modificar tudo, né, mudar o mundo, melhorar, levar, né, toda a nossa carga de demandas e apresentar soluções, mas com o tempo e com a maturidade que você vai adquirindo dentro desses espaços políticos, você tem que entender que você tem que estabelecer algumas metas e deixar algumas marcas, avançar em algumas direções, que você, por exemplo, não vai conseguir implementar a LOC inteira. Você não vai conseguir regularizar a LOC inteira, porque, inclusive, você chega lá e encontra outras demandas da sociedade, você encontra um Estado como esse que está aí, né, que vem no sentido contrário, a gente quer avançar e ele vem construindo barreiras. Então, você tem que estabelecer algumas metas, sabe? Aonde é que eu vou conseguir avançar? E aí eu acho que um dos outros marcos, um outro marco, aliás, importantíssimo desse Conselho de Cultura do Distrito Federal, que está encerrando agora a sua gestão, o seu mandato, foi a recomposição de todos os conselhos de cultura. Isso foi importantíssimo. Nós estávamos... aliás, foram dois marcos importantes. Aliás, alguns marcos importantes. Primeiro marco, nós conseguimos implementar a lista tríplice. A lista tríplice nunca tinha sido implementada. Nós somos o primeiro conselho que implementou a lista tríplice. Nós arregaçamos as mangas e fomos para as regiões administrativas implementar as listas tríplices. Foi super difícil naquele momento. Eu estou falando isso em 2019, né? As administrações sem entender o que estavam acontecendo, os administradores vindo contra, o sistema vindo contra, os deputados que apadrinham as regiões administrativas, as cidades indo contra, e o Conselho de Cultura peitou e conseguimos implementar, e estamos agora já, inclusive, renovando as listas tríplices, né? Elegendo novos gerentes de cultura a partir das listas tríplices. Isso é um marco. Uma outra coisa muito importante foi a recomposição dos conselhos de cultura, que estavam, na sua grande maioria, esfacelados, né? Os conselhos estavam desmontados, sem entender, desestimulados, né? A gente chegou nas regiões para dialogar com o segmento cultural, encontrou as pessoas desesperançadas, achando que os conselhos não servem para nada, e a gente foi fazer um trabalho de conscientização. Eu assim, me orgulho mesmo, e quero me empoderar nesse lugar, que eu, na Macro 3, a gente fez uma série de diálogos, uma série de encontros, você que é da Macro 3 também, né, Raul? Participou, e a gente conseguiu emplacar de primeira os 4 conselhos regionais de cultura. Então, isso é um marco. Na sequência, eu acho que um outro marco muito importante foi uma luta minha, inclusive, assim, e eu também quero me empoderar nesse lugar, de que eu peguei essa luta para mim e consegui levar,
foi a composição do Conselho do Patrimônio. A gente mora numa cidade, a gente mora numa região que é a capital do Brasil, e a gente tem uma cidade que ela é tombada, ela é patrimônio mundial da humanidade. E ela estava sem conselho do patrimônio. Não sei se adiantou muito, mas a gente conseguiu ter um conselho. Infelizmente, o conselho ele é presidido pelo secretário de Cultura, e o secretário de Cultura não faz nenhuma reunião pública. É um horror. É uma próxima luta que tem que ser feita. Estou aí pronta de mangas arregaçadas para fazer essa luta. Me aguardem que eu vou fazer. Eu não vou Rita, sossegar enquanto esse conselho não abrir. E aí, por fim, Raul, a gente também teve, dentro do sistema de arte e cultura, a gente não conseguiu implementar as câmaras setoriais, a gente não conseguiu implementar também essas comissões, mas a gente conseguiu realizar a Conferência de Cultura, a duríssimas penas. Nossa, foi uma loucura aquilo. Foi assim uma dificuldade de compreensão, porque a secretaria nunca tinha feito uma conferência na vida. A empresa que ganhou, a Oscar que ganhou, nunca tinha feito uma conferência na vida. E a gente lutando lá dentro, fazendo passo a passo. Não, a conferência tem que ter isso, tem que ter um caderno de propostas, tem que debater, tem que não sei o quê, tem que passar em todos os lugares. Então, assim, como eu disse inicialmente, no início dessa fala, a gente não pode fazer tudo. Então, pensa-se coisas que você consegue fazer mesmo dentro de um território tão inóspito como essa secretaria. É um território inóspito, né? É um lugar que diz que está dialogando com a comunidade, diz que está ouvindo a comunidade, mas que não faz, não cumpre de fato esse papel. E a gente disse isso várias vezes. Haja visto essa consulta pública para os editais. O que é isso? Eu me recusei a participar, é uma aberração aquilo. Eles perguntam só o que eles querem ouvir, eles não estão questionando, eles não disponibilizam o edital para que as pessoas digam: olha, esse edital está extremamente burocratizado, olha, esses critérios não atendem a gente não quer ser avaliado por esses critérios, entendeu? A gente não pode continuar com o edital com uma linguagem que a comunidade de base, da ponta e do centro também, ninguém entende. As pessoas vão se especializando em editais. Hoje a gente tem no Distrito Federal uma coisa absurda. A gente tem escritório para fazer FAQ. Tem pessoas que vivem de fazer FAQ. Eu cheguei ao ponto de uma pessoa chegar assim, feliz da vida, porque não é crime, né? Você viver de fazer FAQ, mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu ganhei 30 FAQs. Eu falei: gente, que absurdo! Ou seja, você impossibilitou que 29 pessoas pudessem, por elas mesmas, realizar seus projetos. Então, as pessoas vão se especializando, elas estudam tanto, elas estudam igual estudam para um concurso público e vão se especializando e vão tirando a chance de outras pessoas de concorrer a esse recurso público, de tão burocratizado que é esse edital. Então, é uma loucura isso. Tudo isso está posto. E tudo isso é Rita, desafio aí para a próxima gestão. seguramente eles vão ter que encarar esses desafios. Mas Bom, você está saindo de uma trincheira, mas duvido você ficar sossegada. O que vem por aí? Qual vai ser isso? Que barulho você vai comprar agora, Rita? Raul, eu estou pré-candidata a deputada distrital. Estou levando duas bandeiras, três bandeiras que eu considero imprescindíveis para o desenvolvimento de um território, de uma nação, para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento como brasileiras e brasileiros. Eu estou levando a pauta da mulher, que é uma luta minha como mulher. Estão levando as pautas feministas, os debates feministas de igualdade de gênero, quando se trata de salários, quando se trata de liberdades, quando se trata de posicionamento político, ou seja, estou levando essa pauta da mulher
e estou levando a pauta da cultura, né? Porque a gente viu o quanto é essencial você ter arte e cultura para você alcançar o bem-estar social. A pandemia nos mostrou isso, né? Como é fundamental o lazer, como é fundamental a arte para gerar reflexão, para gerar renovação, para fazer a catarse também social, para fazer a inclusão social, e também esse setor artístico e cultural como gerador de empregos, né? Como gerador de rendas e também valorizando toda a nossa cadeia de produção, que é imensa, é extensa e é complexa, e a gente tem que levar esse debate, tem que levar essa pauta. E, por fim, estou levando a pauta da educação. Eu sou uma artista educadora, né? Sou uma professora também, e é um lugar que está sendo extremamente criminalizado, demonizado também, que é a arte e a educação, desvalorizado. E a gente sabe, né, Raul, nós que somos desse setor, nós sabemos como é importante esse trabalho que é feito na base, né, que tem como matéria-prima, a gente já até falou aqui antes, né, tem como matéria-prima a criatividade, como isso desenvolve o ser humano na sua integralidade, como isso faz um ser humano maior no sentido dele ter noção da sua capacidade, dos seus direitos como cidadãs e cidadãos. Então, são essas 3 pautas que eu estou levando. É um desafio enorme, enorme, mas eu me sinto completamente preparada para encarar esse desafio agora, e me sinto muito honrada também por ter tantas pessoas da cultura que estão abraçando esse projeto junto comigo. Porque só vai dar certo se for um projeto coletivo, né, Raul? Eu desejo muita sorte, sucesso e não desista. E sugiro que agregue a pauta democrática, porque, reitero, há coisas que têm começo e uma democracia começa pelo voto do cidadão. Não esqueça disso, Rita. Escuta, você está saindo, você apanhou muito no conselho, entrou em muitas brigas, aprendeu muita coisa. Que você deixaria como sugerência? Tem uma coisa que me preocupa. Tem alguma sugestão para os novos Você pode repetir um pouquinho? O seu áudio foi ficando bem baixinho. Eu gostaria de que você falasse alguma coisa que ficou no deve. Que você aconselharia os novos conselheiros a fazer para evitar os erros do passado? E aqui eu faço uma observação, a questão de comunicacional do CRC, tanto da cidade satélite como do CRC Central. Não temos canais de comunicação. Agora mesmo 11 candidatos foram abrigar um lugar e pouquíssimo eram conhecidos pela comunidade. Aliás, em muitas cidades nem sabem que existe um Conselho de Cultura. Haveria alguma sugestão sua como melhorar a questão da comunicação e outras que ficaram no deve em gestões anteriores, como essa que acaba? Alguma sugestão para dar, Rita? Olha, Raul, eu acho que a minha sugestão é que a gente compreenda rapidamente que esses conselhos de cultura são espaços políticos. Eles são espaços de debate, eles são espaços de escutativa, que a gente tem que estar ouvindo os nossos pares, a gente tem que estar ouvindo a nossa comunidade, e a gente tem que estar passando essas demandas, esses saberes, essas trocas para frente. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar como uma sugestão, né? Porque a gente sugere, né? A gente aprende e depois a gente sugere. A gente tem que respeitar também aí o exercício do próximo, as demandas que eles vão enfrentar, os desafios que eles vão ter pela frente. Mas uma outra sugestão que eu deixo é que
os conselhos, sejam regionais, sejam do patrimônio, seja da economia, seja o conselho de Pode cultura, falar, sejam Rita. abertos. Quanto mais abertos, quanto mais a comunidade estiver dentro desses conselhos, mais fortalecidos eles são, sabe? Quanto mais você se fecha, mais você enfraquece. Quanto mais você abre, quanto mais você traz a comunidade para dentro do conselho, você amplia os debates, sem ter medo, sabe, da diversidade, sem ter medo tem um termo preciso aqui que eu não estou conseguindo lembrar dele, mas sem ter medo dos confrontos, sem ter medo das opiniões diferentes, sem ter medo do debate, sabe? Porque o que enriquece os conselhos, o que enriquece esses territórios políticos é exatamente isso, são as diferenças. Então, esse é o meu primeiríssimo conselho. Conselho não, essa é a minha primeiríssima sugestão, dica. Ação. Para falar de comunicação, eu gostaria de lembrar que comunicação é, é, é política. Comunicação é posicionamento político. Por que não temos uma boa comunicação? Por que na hora da Lei Aldir Blanc não tivemos uma boa comunicação e tivemos um cabo de guerra entre a sociedade civil e a Secretaria de Cultura? Por que não temos uma boa comunicação com relação ao fato que você tem direito, você que faz arte e cultura na sua cidade, no seu território, você tem direito a acessar o FAQ através de uma inscrição de SEAC, né, de um cadastro da Secretaria de Cultura. Por que não tem uma boa comunicação sobre isso? Né? Porque não tem interesse político nisso. Entendeu? Não tem interesse político. Por que o governo, você sabe que está... Por que Brasília inteira sabe que o viaduto de Taguatinga está sendo reformado? Porque tem interesse político nisso. E por que a comunidade dos povos de terreiro, as comunidades tradicionais, por que os quilombos urbanos, por que a galera da capoeira, por que a galera da arte urbana, né? A galera do hip hop, a galera do trance, por que a galera, sabe, da street dance não sabe que eles têm direito a um recurso, e tantas outras, né? Essa foi a que eu consegui pensar agora. Tantas outras, por que elas não sabem que se elas se inscreverem num cadastro chamado SEAC, que é um cadastro permanente, elas vão poder concorrer a um recurso público? Porque não tem interesse político nisso. E porque a gente precisa derrubar a política de balcão que é feita dentro da Secretaria de Cultura. Isso precisa ser denunciado, sabe? A gente conviveu nesse Conselho de Cultura ainda com essa política de balcão e ainda vimos as pessoas virem para cima do Conselho, porque a gente foi contra e denunciou, e aí vieram para cima do Conselho. Né? Porque querem manter. Por que querem manter? Porque interessa algumas pessoas que vão se tornando cada vez mais poderosas ou mais próximas do poder. Nem tão poderosas assim, né? Porque o poder é uma troca ali de interesses, né? Tem horas que você me interessa, tem horas que você pode não me interessar mais, então eu derrubo você. Como é o caso do que aconteceu com o audiovisual. Você não me interessa mais cinema nacional, você não me interessa mais audiovisual, então eu não faço edital para você. Fica aí esperneando, entendeu? Então, é outra dica que eu deixo, sabe? O conselho, todos os conselhos de cultura do Distrito Federal têm que lutar contra essa política de balcão. Esse recurso é um recurso público e ele está muito bem desenhado dentro da Lei Orgânica da Cultura, está muito bem escrito quais são as finalidades ali. É fomentar a cultura que a gente faz, não é manter projetos específicos. As pessoas não podem se sustentar seus projetos exclusivamente em cima de FAQ. A gente tem que modificar essa
mentalidade, né? Mas, por outro lado, também o FAC é para todos e para todas, e isso, de fato, tem que ser cumprido, né? Eu não tenho nenhum problema que projetos bem-sucedidos, que sejam grandes e que tenham continuidade, tenham acesso ao FAC, eu não vejo nenhum problema com isso, mas eles não podem ficar sempre sendo só eles que ganham recurso, a gente não pode ficar sempre os mesmos ganhando esse recurso, é fundamental que a gente compreenda isso, é fundamental que outras gerações têm que ter acesso, e ter acesso a recursos que deem condições de realizar a arte e cultura com qualidade estética e de conteúdo. Isso é importantíssimo, eu defendo isso, sabe? Não adianta você dar 20, 30, 2, 5, 4, 10, 20, e as pessoas não conseguem fazer seus projetos. Aí elas vão cortando, até fazer uma coisa que não era o projeto inicial, não era a ideia inicial, não era a intenção inicial, não tem conteúdo e não tem qualidade de sustentabilidade. Porque a gente também tem que pensar nisso, a gente tem que pensar numa arte, numa cultura que tenha sustentabilidade e que esteja cumprindo o seu papel, né? O seu papel social, inclusive, né? Que é imenso. O papel da arte e da cultura é gigantesco. A gente pode ficar aqui fazendo uma lista sem fim do papel que a arte e a cultura têm numa sociedade. Mas o mais importante, eu acho que é o papel político, é de levar consciência cidadã para as pessoas, né? A partir da criatividade, a partir desse simbólico também, que é fundamental, a partir da compreensão que você tem como pessoa e da sua capacidade dentro do território, né? Sua capacidade de interagir, de compreender e de transformar o seu território num lugar melhor para você. Então, tudo isso é um papel da arte e da cultura, né? E a gente tem que fazer isso com muita consciência e muita responsabilidade. Eu, particularmente, desejo, sim, toda sorte do mundo e muita, muita força para esse conselho que está entrando aí. Eles vão precisar, E a seguramente. gente tem a primeira mulher trans, né, dentro de um conselho de cultura do Distrito Federal. Mudanças de tempos, as coisas estão mudando. Isso é bom, Rita né? Andrade, te agradeço de coração teu tempo, teu carinho. E já no final, estamos a mais de. Nossa, chegando uma hora de conversa. Você fala, mulher? Uma Eu última falo. coisa, Rita. Por que os brasileiros têm que votar em você na próxima eleição? Por que você quer chegar na Câmara Distrital? Os brasilienses têm que votar na Rita Andrade, primeiro porque eu sou uma mulher de luta e é a hora de nós colocarmos mais mulheres nesses espaços de poder. E não basta ser qualquer mulher. Tem que ser mulher de luta, tem que ser mulher que represente segmentos importantes da sociedade. E eu estou pronta para isso. E tem que votar também porque está passando da hora da gente ter uma representante da cultura dentro dessa casa, alguém que fale desse setor importantíssimo, fale, defenda esse setor. E, mais uma vez, eu digo que é um setor fundamental para a retomada da economia e para um desenvolvimento saudável, vamos falar nesse lugar da saúde, né? Falar do desenvolvimento saudável da sociedade. Então, é isso. Votar na Rita Andrade é fortalecer mulheres, é fortalecer a cultura, é fortalecer a educação. Por isso que é legal votar na Rita Andrade. Mas, no momento, eu não posso pedir voto, não, hein? Eu estou aqui só falando da importância. Muito bem, muito bem. Rita, sucesso. Obrigado por sua atenção. E a gente vai acompanhando essa caminhada aí. Não desista, não. Tá bom, Rita? Gratidão, querido, gratidão. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. E esse Tchau, foi tchau. o programa 727, na nona temporada de Alvorada Cultural. Lembrando para vocês que estamos ao vivo, fazendo Semanário Latino-Americano cada segunda-feira. A gente se vê lá. Tchau. Obrigado. Rita Andrade, a favorita. A favorita, gostei disso. Vamos colocar como slogan. É um Vote na apelidinho que a minha favorita da avó me cultura. dava. É uma história super bonitinha. Eu conto para você numa próxima. Na próxima você me conta essa história. Tchau. Tchau, tchau.